Olá, queridos alunos, aqui estamos mais uma vez, dar continuidade na nossa aula, né? Pegar a apostila aí para acompanhar, homilética, primeiro ano, vamos lá? Capítulo 2, página 43. E como eu falei na primeira aula, alguma dúvida, qualquer dúvida aí, manda pra gente no privado, pergunta, questiona, porque a distância é um pouco mais complicado, mas vamos tentar fazer o melhor aí possível, ok? Capítulo 2. A introdução no sermão. Qual é a importância de uma introdução de um sermão, de uma pregação bem falando? Tem seus quesitos, tem as suas importâncias. E todo pregador, normalmente, ele peca, ele perde na introdução, ele perde o foco, ele perde aquilo que ele quer fazer, aquela atenção que ele quer ter. Às vezes a palavra é até muito boa, mas ele não tem uma chamada. Isso é estratégia, é treinado, é acostumado. O Espírito Santo tem que estar agindo. Ele age primeiro, mas a gente pode usar um pouco daquilo que a gente tem em mãos. Então vamos lá, dando início aí. Introdução é muito importante para o sermão. Note que quase tudo neste mundo tem introdução. Prefácio de um livro, peça musical, tudo isso tem introdução. A introdução é fundamental para que você prenda a atenção dos ouvintes ou perca. Uma boa introdução inicia, leve a audiência e a atenção para a reação desejada. Ou seja, aquela prefácio que você faz no comecinho, antes da pregação, antes da primeira leitura, como você quiser começar, mas tem que ser aquela coisa que vai prender a atenção. Não é a resposta já que você vai dar, é para chamar a atenção. E a pessoa vai ficar focada. É um modo de prender. Uma introdução irá geralmente alcançar 3 objetivos. Chamar a atenção para o assunto. É uma das opções que a introdução tem. A pessoa vai ficar presa no assunto o tempo todo. A segunda opção, fornece material de apoio necessário. Que ela já vai ter noção de que ela vai estudar e já vai começar a procurar. Terceiro, obter a boa vontade dos ouvintes. Ou seja, a pessoa vai ficar mais voltada a ouvir aquilo que você tem intenção de ensinar, de falar, de pregar, de passar. Então, às vezes pensa que a introdução não tem essa importância. Tem. Ela é curta. Você vai pregar aí 1 hora. Calculou 1 hora de pregação? Tem que ter uma introdução aí de 2, 3 minutos. Só para chamar a atenção. Continuando. Ponto 2. Formas de introdução. O tema. Tu vai pregar Apocalipse. Tu não vai chegar falando na igreja o que você vai pregar Apocalipse? Hoje nós vamos pregar sobre Apocalipse. Não. Vamos pregar sobre o arrebatamento. Um assunto polêmico que a igreja gosta. Mas tem que conhecer. Não. Vamos pregar sobre amizade. Aí tu vai procurar onde? Como falar sobre isso numa introdução? Conta uma historinha curta, pequena sobre amizade, ou de você com alguém da igreja, com alguém que a igreja conheça, para chamar a atenção. Nós vamos falar sobre isso hoje. E você obtém a atenção ali. Você tem que ter atenção. O tempo ele é muito importante. Não esqueça do tempo. Introdução não é sermão. Introdução não é pregação. A apresentação. O modo que você apresenta a introdução, normalmente, vai ser como os seus ouvintes, sua plateia, vai ouvir o resto. É muito raro a pessoa, começou ruim e melhorou. Ela perde a atenção. Então é importante. Como eu disse, o Espírito Santo está com a gente. Ele habita no nosso meio. Mas nunca foi falado que eu não posso usar, aprender, a trabalhar. Ele capacita. Mas se eu posso me capacitar também para ajudar, por que não? O conteúdo é importante. Introdução na prática. O pregador chega ao púlpito, cumprimenta os ouvintes com a saudação de costume e depois apresenta uma história de qualquer outra ilustração, como eu já tinha dito. Vou falar sobre Apocalipse. Gente, vamos pregar sobre Apocalipse? Não.
Vamos falar sobre o arrebatamento, sobre as trombetas. Tem várias histórias muito boas para ser usada. O pregador iria pregar sobre as trombetas de Apocalipse. Muito interessante essa introdução. Pediu para o rapaz subir no forro da igreja. Quando ele subiu no púlpito, o pregador subiu no púlpito, ele começou a falar. E quando ele falou nas cornetas, o rapaz tocou a corneta lá de cima. A igreja toda prendeu atenção. É automático. É estratégia, cada um tem a sua. Continuando. Objetivo de uma introdução. Prepara os ouvintes para receber a mensagem. Então, qual que é o objetivo da introdução? Preparar o ouvinte para receber aquilo que você tem preparado, aquilo que você tem chamado atenção. Chama atenção para o assunto, fornece material de apoio, desperta o interesse. Então, eu tenho que ter esse objetivo na introdução. Despertar interesse, fornecer o material mínimo, que é um conhecimento que a pessoa já tem da Bíblia, mínimo, mas já chamou atenção. Leitura do texto bíblico. Acompanha na apostila, página 45, 5.1. Métodos usados para introdução. Leitura do texto bíblico. É um método. Não é que você tem que começar o culto lendo. Uma ministração lendo. Não. Às vezes você vai ler no meio ou no final para complementar. Mas, normalmente a gente ensina. Leia primeiro para você não se perder, se não está acostumado. Isso é o tempo que vai te ensinar, que você vai ter o preparo para poder fazer. O método mais frequente usado para iniciar um sermão talvez seja ler o texto bíblico primeiro. Você tem um ponto de partida. Abordagem do problema, da introdução. Outra técnica para a introdução pode ser chamada de abordagem do problema, ou seja, é aquilo que a gente falamos aqui no começo antes. Você pensa na situação, você analisa ela toda, o que você vai pregar. Você já tem um esboço. Você vai preparando, Deus vai te falando. Então eu vou pregar hoje sobre as 10 virgens. Então eu vou chegar na igreja, na qual assumi o púlpito, depois da oração, como cada um fizer. Você vai falar o quê? Vamos fazer a leitura? Você pode usar a abordagem das 10 virgens. Hoje vamos falar sobre as pessoas prudentes e não prudentes, sobre as pessoas sábias e não sábias. Hoje nós vamos falar sobre aqueles que dão ouvido à palavra de Deus e sobre aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus. Então, tem muita forma de você abordar. Não é que você tem que seguir uma que eu ensino só, uma que você aprendeu. Tem várias formas. Isso é o tempo que vai nos dando. 5.3. Uma declaração ou demonstração de seriedade no tópico. Não rindo. Às vezes vai falar lá sobre a mula de balão. Porque a mula falou, porque o profeta não viu. Mas tu, às vezes fala com ar de deboche rindo. A igreja pode ficar assim, mas o pastor está rindo. Introdução não. Depois você ri, com uma piada no meio, tudo bem. Mas na introdução faz ela séria. A introdução pelo menos séria. Depois pode ter uma piada, uma brincadeira, não tem nada a ver. Mas a introdução é o que chama, é o que fixa. Então ela é importante. Alguma referência a um acontecimento atual. Qualquer leitura que você for fazer, qualquer pregação que você for fazer, independente da que for, você tem que lembrar de falar na sua atualidade. Você não pode tirar ela do contexto bíblico. Você não pode modificá-la, não. Mas você vai ensinar o que está ali e mostrar no nosso dia. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Se ela é viva, ela continua nos ensinando hoje. E eficaz. Por quê? Ela penetra nas nossas vidas em todo sentido, com eficiência hoje. Então eu tenho que ler e trazer para hoje. Aí eu vou lá em Êxodo 20. Eu vou falar dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus e deu para o povo. E Jesus veio e não falou mais deles. Não falou ao jovem rico. Ele fala o quê? Que ele queria herdar o reino dos céus, a vida eterna. E Jesus fala o quê com ele? Ensina ele os mandamentos. Se está no Novo Testamento, está no Velho, só está se confirmando. Hoje eu posso matar?
Não. Eu posso roubar? Não. Independente. Você vai pôr nos seus dias a mensagem. Alguma referência com a ocasião. Com o momento que você está vivendo. Você está vivendo uma doença, está vivendo uma crise, está vivendo uma perseguição. Tu sempre vai trazer para a sua atualidade. Não esqueça de trazer para a sua atualidade. Isso é importante. A igreja se sente mais segura. Tópico 6. Característica de uma boa introdução. Característica. Nós só estamos falando nesse capítulo de introdução. Depois a gente vai falar do texto, de final, essas coisas. Mas aqui é só introdução. Você vê que é grande. Um trecho pequeno, mas ele tem muita coisa para ser falada. Então, tem que ter muita atenção nisso. Característica de uma boa introdução. A abordagem do assunto de forma interessante, sem exagerar. Vamos falar do cenário assim de Davi como rei. Davi não pediu para ser rei, ele foi eleito por Deus. Aí nós vamos trazer para os nossos dias. Tu começou a pregar que Davi foi ungido rei quando o garoto lá, tudo mais, que ele foi lá, desafiou o gigante Golias, que ele ficou do lado de Saul, mas ele nunca pediu o reinado. Ele foi ungido para ser rei. Aí tu vai trazer para o seu cenário atual. O que a gente vê no cenário atual? Pessoas almejando e pessoas querendo ajudar. Tu tem que usar tudo a favor. Analisar o bom, o ruim. Se não consegue ter esse discernimento, vai no seu pai na fé, no seu líder, pede a ele esse discernimento. Eu posso falar de fulano, isso ou aquilo? Pede orientação, é importante. A introdução deve ser curta, sem ser bruta, curta. É o que eu disse, vai pregar 1 hora, tu vai fazer uma abordagem de 2, 3 minutos inicial. Não precisa ser 10 minutos. 1 hora é 60 minutos. Se eu fizer uma introdução de 10 minutos, eu tirei muito tempo, mais de 10%. Então eu vou tirar 2, 3 minutos fazendo a introdução. Chamar a atenção. A introdução deve ser apropriada e sem ser vulgar. Ou quer dizer, você não pode vulgarizar, falar mal daquilo que você vai ensinar. Mesmo que você vá falar sobre a Maria Madalena, quando foi pega em ato de adultério. Uma prostituta. Tu vai falar isso em teu vulgar? Ou tu está ensinando a palavra de Deus? Ou tu está ensinando pessoas a se converter? Então tu tem que saber separar esse tipo de coisa. A gente ama o pecador e não o pecado. Então tem que saber essa abordagem para não perder quem está vindo. Senão você perde quem está vindo. Quem está ali ouvindo, às vezes, pela primeira vez. Você vai falar mal do pecado e não da pessoa que está pecando. Porque nós um dia estivemos no lugar deles. Então temos que nos colocar sempre no lugar. Por mais que Deus nos abençoe, nos prospere, deixe o ministério crescer, sempre no lugar da pessoa, tem que se imaginar. A introdução deve ser cordial, só vou repetir. A introdução deve ser clara e sem antepor os fatos. Eu já falei isso lá no começo. Objetivo claro, mas eu não posso contar o final. Se eu contar o final, para que eu vou segurar a pessoa depois da introdução? Para que ela vai me dar atenção? Nem todo mundo que está ali sabe o final. E todo mundo que está ali, ninguém sabe qual o final que você e Deus preparou para você dar na mensagem. Então você não declara o final. Nunca. Ponto 7. Tipos de introdução. A introdução textual pode vir antes da leitura do texto. É aquela que você começa a pregar, fez uma introdução, mas você começou a pregar. Você não fez a leitura do texto. Você vai ler o texto aonde? Ou durante ou depois. Então, a textual pode também a introdução de problemas, levando um problema que pode ser respondido pelo sermão. Atualidade, políticas, finanças, bem-estar, saúde.
E durante o sermão vai dar aquela resposta. Não é a plateia, não é o público, mas o sermão vai responder do modo convincente que quem está ali te ouvindo vai compreender que está na palavra aquilo. Introdução de citação pode ser da Bíblia, do jornal, poesia e histórias, ou seja, uma citação que se tirou de uma fonte secundária e trouxe para dentro da Bíblia os acontecimentos, que pode ser da Bíblia também. Introdução de ilustrações, experiências próprias ou de outros, histórias que às vezes podem ser engraçadas, mas é aquilo que eu falei. Lembra que eu falei para não fazer piada no começo? Histórias. Mas tu vai fazer a introdução e vai contar a história. E ela vai rir. Você começou sem introdução, começou textual. Continuando. Regras para conseguir atenção. São algumas regras. Isso aqui eu vou pedir para vocês lerem em casa, página 47.8. Ou seja, esteja bem vestido. É importante para o pregador, para quem vai palestrar, os trajes, as roupas, a aparência. A menos que seja uma pregação que vá usar uma vestimenta. Tudo bem. Mas tirou disso? Bem aparente. Não se apresente de tal forma que venha a criar polêmica. É perigoso. Não comece com uma desculpa. Vá direto ao assunto. Você não está para dar desculpa, você está para ensinar. Mesmo que você esteja pregando, ministrando a palavra, você está ali para ensinar, para pregar. Então não tem que chegar dando desculpa. Tem que ser sério, firme. Nunca desconsidere as pessoas, de forma alguma. Não fale mal dos outros. Cuidado quando vai falar das outras pessoas. Isso são alguns tópicos que eu separei, mas leiam todos eles, que eles são muito importantes. Vai fazer muita diferença, viu? E depois tem o tópico 9, outras dicas para uma boa introdução. Esse eu não marquei nada, mas se quiser ler, ele é importante. Mas como eu estava falando aqui com vocês no comecinho, como experiência própria, posso dizer o seguinte: a introdução, a princípio, para quem está começando o ministério, para quem quer alavancar seu ministério, se baseia na Bíblia. Abriu lá, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Leia primeiro e depois fale sobre a criação. Não fale sobre a criação e depois leia, até criar experiência, intimidade com o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha o Espírito Santo na nossa vida, a gente precisa criar intimidade com ele, para poder deixar ele fluir, deixar ele falar através da gente. Não é do dia para a noite que a gente aprende, que a gente adquire. Exemplo disso é só reparar o nosso Pai na Fé, pastor Márcio e outros pastores. É o tempo que nos ensina isso. Fique com Deus, Jesus abençoe. Até a próxima aula aí.